Meus abençoados e meus queridos de todo mundo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Livre pelo Evangelho Eterno, meu irmão, seja bem-vindo aqui à nossa plataforma, muito bem-vindo. Eu sou o J. Fernandes, estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, hoje é sábado, como diz o outro aí, sábado, hoje é 24/8 de 2024, estamos aqui às 15 horas e mais 15 minutinhos aqui na Veneza Brasileira, hein? Nesse lugar abençoado. Hoje está um dia morelece, aquele dia gostoso, né? Não está um sol muito quente, mas também não está chovendo, está maravilhoso aqui hoje. Espero, abençoado, que você esteja gozando de uma plena saúde, reinando em vida, você e toda a sua família. Estamos aqui para mais um conhecimento abençoado. E esse conhecimento, sim, te leva a reinar em vida, te leva a reinar aqui em vida. Enquanto muitos estão esperando morrer para reinar depois que morrer, mas a verdade é que os de entendimento reinam em vida, porque foi assim que o Papai preparou, para nós viver essa eternidade, vivendo, reinando aqui em vida, abençoado. E esse conhecimento tem um tema que eu digo que esse tema é fabuloso, esse tema é fascinante, dá até o que falar, mas é o meu entendimento, abençoado. Eu tenho certeza do que eu falo. O que eu falo, não recebi de homem algum. É o entendimento do Papai que está em mim. E certamente você que tem os olhos iluminados, você vai se alimentar muito, você vai ter esse conhecimento, você vai enriquecer desse conhecimento. Então, o tema é: o salário do pecado já foi pago. E exatamente isso, abençoado. O salário do pecado já foi pago. Olha, eu quero ir agora para os abraços do canal. Vamos para os abraços do canal hoje. E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, coloque o sininho lá na posição todas, para que o YouTube possa indicar para outras pessoas. E você deixa lá o seu like, abençoado, para outras pessoas poderem também ser ricamente conhecedor da verdade que liberta, a verdade que liberta o homem. Bem, eu quero abraçar aqui o meu amigo Antônio Moraes, ele está lá no Rio Grande do Sul. Antônio Moraes, um abraço a você aí, a toda a sua família. Obrigado por sempre estar junto aqui conosco, se alimentando, sendo rico desse conhecimento e também nos dando a sua grande audiência. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Um abraço. O irmão Roberto, ele está em Guarulhos, São Paulo. Um abração para o irmão Roberto, toda a sua família aí em Guarulhos. Irmão José também, o irmão José também está em Guarulhos. Meu abraço ao senhor e a toda a sua família. Também tem o Ludgério José, @Ludgério José, ele está em São Paulo, não sei se na capital ou algum bairro ali, mas também está em São Paulo. Quero mandar aqui um abraço para o Ludgério José e toda a sua família. Quero abraçar aqui a Nália Vieira, @Nália Vieira, também aqui ela sempre comenta, né, no nosso vídeo, e isso é gratificante. Eu sou grato a todos os assinantes e a todos que que assistem, que se alimentam, né, que estudam e se enriquecem desse conhecimento. A Nália Vieira, receba aí o nosso abraço carinhoso aqui de toda a galera desse canal Livre pelo Evangelho Eterno. A Tereza Rosa, ela se inscreveu aí uns 3 meses, se não me falha a memória, e ela é uma pessoa assim, grata pelo que ela escreve, pelo que ela fala, grata demais por ter conhecido o nosso trabalho aí. Tereza Rosa está em Jales, lá no interior de São Paulo. Um abraço a Tereza, toda a sua família, e um abração aí para os habitantes de Jales. Aquele abraço. Vamos lá para o irmão Roberto Lira, também tem o abençoado Roberto Lira também, está no Rio Grande do Sul. Um abraço para o Roberto Lira e toda a sua família, e mais um abraço aí para o Rio Grande do Sul, o José Itamar. Aquele abraço, meu querido, aquele abraço aí, hein? Se sinta amado e abraçado aqui por esse irmão em espírito, J. Fernandes. E também tem o José de Jesus, uma família muito abençoada aí, que está livre do sistema já há 3 anos, segundo ele comentou, né? Ele entrou na minha rede social e a gente já bateu algum papo. Ele é muito legal, ele está na Zona Leste, Zona Leste? Zona Norte de São Paulo, Zona Norte. Um abraço aí para José de Jesus e toda a sua família, essa família aí, ricamente abençoada. Eu quero aqui abraçar também o @Editio Chico. Tem aqui @Editio Chico. Ele está lá em Itapevi, São Paulo, né?
galera de Itapevi, aquele abraço aí, né? Aquele abraço. Eu já morei, quando eu fui para São Paulo em 99, eu vim agora em 2021, fiquei lá 22 anos, e eu fui morar em Osasco, ali do lado de Itapevi, né? Osasco Barueri e Itapevi, Jandira e Itapevi, ali do lado. Aquele abraço, irmão. Tem aqui, olha só, olha que coisa, eu vou ler aqui um comentário de dois abençoados, vou ler aqui 2 comentários. O @Zé Coelho, o povo acordou, diz ele. O povo se acordou. @José Coelho. Ele diz assim, olha o que ele diz aqui, com um comentário que eu citei, né? Eu até brinquei, sabe? Com aquele moço lá que me chamou de velho caduco, né? Esse velho caduco aí não sabe o que diz. O Zé Coelho. E é um @ lá, né? Não sei se está no Facebook ou se isso está no Instagram, né? Mas ele diz assim, quando diz ele existe, presta atenção, abençoado, você disse que eu sou caduco. Quando diz ele existe é porque alguém o fez. Se Deus existisse, alguém gerou ele. Quando você diz que ele existe, você está dizendo que ele não é tão grande como ele é. Você diz que alguém gerou ele, alguém o fez ele. Se ele existe, alguém fez. Porque tudo que existe antes não existia. Vamos lá. Mas quando diz ele é porque sempre existiu. Ninguém o fez para ele existir. Por isso ele diz, eu sou. Comentário lindo, lindo comentário. Obrigado, abençoado. Obrigado. O Daniel Ribeiro, ele está em Mogi das Cruzes. Um abração ao Daniel Ribeiro, toda a sua família, a todos aí de Mogi das Cruzes. Quando eu cheguei aí, eu prestei serviço a um clube que tem em Betioga. Não é em Betioga, é depois de Bimirim, na Serra do Mar, para chegar em Betioga. É um clube, eu esqueço o nome agora, na época eu esqueci o nome do clube. Eu fui muito aí em Mogi das Cruzes, eu conheço Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, por aí eu conheço a região. E o abençoado diz assim, olha o que o abençoado diz. É o Daniel Ribeiro, de Mogi das Cruzes. O jovem, ele cita o rapaz que disse que eu sou caduco de jovem. O jovem não entendeu que ele não existe, mas que ele é. Obrigado aí, Daniel Ribeiro. Forte abraço. Aquele abraço. Vamos lá. Tem aqui o @Rogério Lopes Miranda. O @Rogério Lopes Miranda. Ele também faz um comentário a respeito. Ele diz assim, bom dia, J. Fernandes. Na língua portuguesa, o verbo é, olha, abençoado, você que diz que eu sou caduco. Na língua portuguesa, o verbo significa inexistência. Logo, quando ele fala que ele é. Então, quando ele diz eu sou, quando ele diz que ele é, ele está dizendo eu não existo, eu sou inexistente. Obrigado, meus abençoados, muito obrigado. Aquele abraço aí para todos do canal. Maravilha, maravilha. Agora sim, vamos ao que interessa e o resto não tem pressa, abençoado. Não seja apressado, não tenha pressa, hein? Vamos lá. O salário do pecado já foi pago, abençoado, já foi pago. Já foi pago. Esse negócio de dizer que você vai pagar, que você vai prestar conta, isso é marmelada. Lembra daquele programa que tinha um tempo aí numa rede de televisão brasileira? Marmelada de banana, é marmelada, abençoado. Vamos ler Romanos 6, 23, na Bíblia King James. Eu estou lendo na King James. Vamos lá. Olha o que eles se montam nisso aqui. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bem, Romanos 6, 23. Sempre eu vou estar citando e lá no final nós vamos ler esse versículo de novo, abençoado, porque eu declaro e eu tenho a ciência, eu tenho o estudo, eu tenho o entendimento, eu tenho a sabedoria, eu tenho a ciência de que esse salário do pecado já foi quitado há muito tempos atrás. Vamos crescer, vamos
Vamos em frente, abençoado. Vamos avançar, vamos avançar. Abençoado, preste atenção o que foi dito. Preste bem atenção ao que foi dito. Nós vamos ler 2ª carta aos Coríntios 3, 7 e depois o 9. 3 de 2 Coríntios, versículo 7 e depois o 9. King James é a Bíblia. Vamos ler o 7. Com letras sobre pedra foi gravado o ministério que trouxe a morte. Gravado em letra de pedra o ministério da morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer filtrar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Uma palavra diz desvanecendo e outra palavra diz... tem outro dizerzinho que me fugiu aqui, se eu lembrar eu digo. Desvanecendo, olha o que diz. O ministério que está gravado que foi gravado em letras de pedra, esse ministério trouxe a morte. Mas, no entanto, ainda que ele trouxe a morte, ele tinha uma tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam filtrar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor da sua face, mesmo ainda que isso era transitório, aqui de desvanecendo, ia se desvanecendo, estivesse se desvanecendo. Na King James, em outras versões, diz era transitório. Transitório é de passageiro, e desvanecendo é de se acabar. Esse ministério que teve uma glória não era eterno, abençoado. Teve um começo, um meio e um fim. Você que acredita hoje nesse ministério, você está acreditando em fábula. Marmelada de banana. Nem de banana, marmelada de vento. Olha, era transitório, estava se desvanecendo. Tinha uma glória, sim, claro que tinha, mas não era passageiro, mas não era fixo, não era eterno, não era para sempre. Era um temporário, foi um acréscimo. Na verdade, a lei de Moisés foi dada um acréscimo para esperar a cruz. Para eles não esperar a cruz andando de um lado para o outro, então o Eterno acrescentou a lei de Moisés para chegar à cruz. Vamos lá. Vamos agora ver o versículo de número 9, diz assim: ora, se o ministério que trouxe a condenação, olha, era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Então, o ministro está falando de dois ministérios, o ministério da morte e da condenação. O ministério de Moisés, dado a Moisés, a lei de Moisés, era o ministério da morte e de condenação. Morte e condenação, ou seja, ele julgava, condenava e matava as pessoas. Mas ainda bem que isso era passageiro, isso era transitório, isso era um acréscimo até a cruz, abençoado. Riqueza, hein? Entendimento. Abençoado, abençoados. Ministério é o mesmo que trabalho. Um serviço. Esse serviço produzia condenação. Esse serviço produzia a morte. E esse serviço exigia um preço. Tinha um preço exigido. Você trabalha como autônomo. Eu trabalho como autônomo. Eu faço reparo em residência, em alguns prédios de eletricista. E também conserto alguns elétricos domésticos, como, por exemplo, forno micro-ondas, ventilador, liquidificador, batedeira, panela elétrica, air fryer. Então, eu presto um serviço e, por prestar esse serviço, eu exijo um preço. Compreende? A pessoa está com uma fiação toda, agora eu fui visitar uma pessoa, essa fiação tem mais de 50 anos, eu quero trocar.
Começo do mês eu vou te chamar para fazer um orçamento para a gente trocar essa fiação. Eu vou fazer um serviço, eu vou exigir um preço, porque eu sou autônomo. Mas quem é de carteira assinada, quem trabalha na CLT, tem um preço mensal dependendo do que ele desenvolve lá. O ministério é o mesmo que trabalho, serviço. E ele exigia um preço abençoado, um preço que as pessoas comuns não poderiam pagar. Entende isso? Esse trabalho, esse serviço que produzia a condenação e a morte, ele exigia um preço que o homem natural, o homem não tinha como pagar. O preço era muito alto. Entende isso? Vamos avançar. Abençoados, vejam o que aconteceu com o Cristo. Veja o que aconteceu com Cristo, o Jesus de Nazaré, o Nazareno. Ali dentro era o próprio Criador, que ia ser chamado o Cristo. O anjo, quando apareceu a Miriam, diz assim, coloca o nome dele tal, que será chamado o Cristo. Será chamado. Bem, quando ele, agora eu tenho esse entendimento, quando ele morrer, que ressuscitar, ele não é mais o Nazareno, ele agora é o Cristo, o ressuscitado, o Criador, o próprio papai. Entende? Que dava vida àquele Nazareno. Então veja o que aconteceu com ele, veja o que foi determinado para ele, em Isaías 53:10, lá ainda na Corrigida e Fiel. Eu mudei daqui de idioma agora, e eu vou ler na Corrigida e Fiel. É de melhor entendimento, não é melhor de interpretação. Eu não estou interpretando nada, eu estou trazendo um entendimento, um conhecimento para você. Por isso que eu fico garimpando como é que se chama? As Bíblias, vamos dizer assim, as Bíblias. Entende? Eu fico garimpando o linguajar desses livros feitos por aí por esses homens. Então, numa tem um linguajar melhor, em outro tem um linguajar mais fácil de entendimento. E olha o que diz aqui em Isaías 53:10, na Bíblia Corrigida e Fiel. Olha o que diz. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Moê-lo. Ele foi moído, abençoado. Moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação. Isaías estava profetizando, a alma dele vai se pôr por expiação, expiar o pecado dos judeus. Verá a expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então vamos entender isso aqui. Isaías já profetizava que o Senhor ia moê-lo, ia ser moído e ia enfermar. Abençoado, por que enfermar? Porque era preciso ele se enfermar. Vamos ler, vamos entender isso em Romanos 8:3. Vamos entender. Romanos 8:3. Por que era preciso ele enfermar? Por quê? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Era impossível à lei fazer alguma coisa boa. Era impossível a lei justificar alguém. Era impossível a lei tornar alguém melhor, porque ela estava enferma. A lei era uma doença, enferma pela carne. Ela era a lei para a carne, era uma lei, era um pacto carnal, um pacto de carne. E isso estava enferma. Aí diz assim, pela carne, Deus enviando seu Filho na semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Mas o que acontece? A lei era enferma pela carne. E por que ele tinha que se enfermar? Ele trouxe a lei para ele.
Ele assumiu a lei nele. Ele se vestiu de carne, era o Nazareno, e trouxe a lei que estava enferma pela carne para ele. Então, quando ele foi para a cruz, ele estava completamente moído e enfermo. Entende isso? Trazendo para si a maldição da lei que estava sobre os judeus, sobre o seu povo escolhido. Compreende isso, abençoado? E ali ele deu conta de tudo. Ali ele resolveu o problema de tudo, abençoado. Tu és sarado, abençoado? Abençoado, esta enfermidade não se trata de algo físico. Ele se enfermou no espírito, entende? Além da física. Ele se fez enfermo pelo pecado, que era além da carne. Essa enfermidade não era física. A lei estava enferma pela carne. Ele se tornou carne e se enfermou na lei. Entende? A lei era uma doença, como eu já disse, era uma maldição. Toda a carne estava enferma. Então ele foi moído por isso, ele se enfermou por isso. Entende isso, abençoado? Isso é ir além do físico. Essa enfermidade não era física, era uma enfermidade, vamos dizer assim, não era no espírito, porque ele não podia, ele é um espírito, não podia ficar enfermo, mas era a alma dele, a alma se enfermou, como diz aqui, quando a sua alma for posta por expiação dos pecados, então ele será moído e enfermo. Ele se tornou enfermo, foi moído por conta da lei que estava enferma. Entende isso, abençoado? A lei era uma doença, era uma maldição, e ele se fez maldito e se fez enfermo, se fez enfermar. E para que tudo isso? Vamos avançar, abençoado. Olha como é fácil enganar as pessoas. Aí o suposto pastor, porque não existe mais pastor, você sabe disso, né? Não existe nem pastor, nem profecia, nem profeta, isso não existe mais, isso acabou. Mas o suposto pastor de hoje, ele prega. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, irmãos. Se você beber um copo de pinga, se você tomar uma cerveja, se você fizer não sei o quê, se você não der o dízimo, você está em pecado, irmão. E o salário do pecado é a morte. E as pessoas tremem nas bases com isso, por não ter conhecimento. Os pastores dizem isso. Olhe, quando você morrer, se você morrer em pecado, o diabo vai acusar você diante de Deus. Satanás vai lhe acusar diante de Deus e eu quero ver aí o que é que você vai fazer. Você vai se lembrar do seu pastor e aí não tem mais jeito, irmão. E aí, você não daria o dízimo? Você daria até seu salário todinho, que era somente 10%, né? Vamos ver o que o Nazareno disse. Vamos ver o que o papai falou pela boca do Nazareno em João. Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João 5,45. Vamos ver o que está escrito lá? Olha o que foi dito, olha o que ele disse. Não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Não pense que eu vou acusar vocês diante do meu Pai. Há um que vos acusa, Satanás. Está lendo aí? O Beelzebul, o enxum da cachoeira, o Zé Pilintra das 7 facadas. Ele que vai te acusar. É assim que está escrito aqui? Você está lendo aí? King Jones, eu voltei para King Jones. Por que o senhor fica mudando de Bíblia? Deixa eu contar aqui para você. Um amigo meu falou assim: Jota, hoje eu não faço mais compra em um só supermercado. E eu aprendi com aquilo. Eu não faço isso, mas eu aprendi com aquilo. Por quê?
Porque no supermercado o açúcar está bom, está barato. Mas o arroz está um absurdo. Em outro supermercado o arroz está bom, mas o feijão está um absurdo. Então eu fico garimpando. Aonde o açúcar está bom, eu vou lá e compro o açúcar. Aonde o feijão está bom, eu vou lá e compro o feijão. Aonde o arroz está bom, eu vou lá e compro o arroz. E assim vai. E aí eu garimpo o supermercado. É interessante. Aí eu já garimpava a Bíblia, mas não com esse nome. Agora eu garimpo esses livros chamados Bíblia, porque um de uma coisa, outro de... E hoje estão fazendo com a marca da denominação dele, né? A Bíblia do bispo tal, a Bíblia do apóstolo tal. É porque a igreja é dele, né? A igreja não, a choupana dele, né? A arapuca dele, né? Então a Bíblia também é dele. Então eu fico garimpando. Aonde tem de falso entendimento aquela linguagem, eu vou lá, porque eu tenho várias, né? Online, não preciso baixar. Não vou ocupar meu celular com isso aí. Não pense, não cuideis que eu vos... Não pense vocês que eu vou acusar vocês para com o Pai. Não penso não. Existe um que acusa vocês, Moisés, em quem vocês esperam. Moisés acusa vocês. É um preto velho? É uma pomba gira? Você bebeu uma bicada. Quando você morrer, Zé Pilintra da cachaça vai acusar você diante do Pai. Ele vai estar lá com uma garrafa na mão e dizer, ele bebeu comigo. Se você for com aquela moça, a pomba gira da 7 saia, da saia rodada, da rosa vermelha, porque ele inventa muita coisa, né? Vai estar diante do Pai quando você morrer e vai dizer, olha, ele prostituiu, eu levei ele a ter relação com aquela moça. É isso que está escrito mesmo na Bíblia? Não? Na sua Bíblia, leia aí na sua Bíblia. São inventadores de coisas que não conhecem. São inventadores de trote. É marmelada de vento, de ventania. Não pense vocês que eu vou acusar vocês diante dele, não. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês esperam, em quem vocês confiam. E um dia um abençoado diz assim, ô meu irmão, me diga uma coisa, como é que eu posso ler Moisés? Como é que eu posso ler Moisés? Ô abençoado, eu não peguei a Bíblia, eu estou com o microfone aqui, não vai dar para eu pegar uma Bíblia ali. Mas vamos dizer que isso aqui é a Bíblia, né? Será se eu vou, isso aqui é o corpo de Moisés, eu vou abrir Moisés para ler? A humanidade precisa ter conhecimento das coisas, não precisa? Como é que eu vou ler Moisés, irmão? Moisés não existe mais, como é que eu vou ler Moisés? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto. Meu irmão, me diga, por favor, como é que eu vou ler Moisés? Eu queria tanto ler Moisés. Abençoado. É na ignorância que ele fica um milionário, né? Lê Moisés, abençoado. Moisés acusar, abençoado. Não é a palavra, a boca, o físico de Moisés. É a lei de Moisés. A lei é uma lei de quê? De condenação, de acusação, de condenação e de morte. Quem te acusa é a lei de Moisés em quem tu espera. Tu espera pela lei, ela te acusa. Tu está esperando ser justificado pela lei, ela te acusa. Tu está esperando ser melhorado com jejum, ela te acusa. Tu está dando dízimo para ser melhorado, ela está te acusando. Tu acredita nesse estado de mergulhar nas águas como batismo, ela te acusa. Isso é esperar em Moisés, abençoado. Isso é esperar na lei. Quem te acusa é Moisés, quem te acusa é a lei. Não é pombagira, não é Maria Padilha, não é preto velho, não é o enxum da miséria, enxum do lodo. Tem o enxum do lodo, enxum da cachoeira. Não, não. Quem te acusa é Moisés. Em quem tu espera, em quem vocês estão confiando. Mas eu posso confiar no Senhor e em mim mesmo, não. Leia e tenha entendimento. Eu estou te mostrando aqui, vamos dizer, eu estou te dando as diretrizes. O que eu falo, abre o teu entendimento. Não confia em mim, leia, leia, leia. Marca o versículo valendo. Entende isso, abençoado? Entende o que é isso? Quem vos acusa é Moisés. Mas o pastor diz, irmãos,
o salário do pecado é a morte, e esse demônio que está fazendo você beber pinga vai te acusar diante de Deus. Quem te acusa é Moisés, quem te acusa é a lei. Mas é para beber pinga? Claro que não, irmão, sei lá. Beba pinga e fique com cirrose, beba pinga e acabe com o seu fígado. Fume cigarro e entupa todo o seu sistema e cria um câncer na garganta. Quem diz para você não fumar não é a Bíblia, quem diz para você não fumar é o seu pulmão. Quem diz para você tomar pinga, não beber pinga não é a Bíblia, quem diz para você não beber pinga é o seu fígado e a sua conduta e a sua moral, que vai-se embora. Mas eu bebo controlado. Firme, abençoado, firme. Estou fazendo alguma coisa errada? Não, claro que não. Mas é certo beber? Pergunto para você mesmo. Eu não sou conselheiro, abençoado. Eu trago luz para o teu entendimento. Você entende que deve deixar? Então deixa. Entende que deve continuar? Continua. Você é que sabe, não é eu não. Olha o que diz aqui em 1 de João, capítulo 3, versículo 14. O que João disse lá para os hebreus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. E o que é passar da morte para a vida, abençoado? É aceitar Jesus como Salvador? Claro que não, abençoado. Você não pode aceitar ele como Salvador, não. Não deu tempo, né? Ele nem existe mais. Aquilo era uma manifestação de Deus, já passou há muitos anos. Sabemos que já passamos da morte para a vida. E o que é passar da morte para a vida, abençoado? É passar os pactos. O pacto da morte ficou na cruz, e o pacto depois da cruz é chamado a lei do Espírito de vida. Passar da morte para a vida é passar da lei de Moisés para o evangelho da circuncisão. É deixar a circuncisão e aderir à incircuncisão. Isso é passar da morte para a vida. A lei de Moisés era a lei de condenação e morte. A lei, a nova aliança, vamos dizer a lei de Paulo, vamos chamar assim, para ver se alguém fica mais bravo ainda comigo. Porque ninguém fica bravo se dizer que é a lei de Moisés, aí todo mundo aceita. Mas se dizer a lei de Paulo, aí não, Paulo tem lei, não sei o quê. Devia ser a lei de Deus e não de Paulo. E a lei de Moisés, não devia ser de Deus? Deus deu um pacto para Moisés e um pacto para Paulo, abençoado. Mas se você não concorda, vá no seu entendimento, a gente não briga por isso, abençoado. Não vamos discutir com isso. Se você acha que você vai pagar o preço, não precisa você me xingar. Vamos acabar com briga. Né? Continue assim, se você acha que tem que ser assim, quem sou eu para dizer que não, abençoado? Mas você não vai me parar, abençoado. Você não vai me parar de trazer esse conhecimento, não. Sabemos que já passamos da morte para a vida. E por que sabemos? Por que sabemos? Porque amamos os nossos irmãos. Irmão aqui, abençoado, não é da mesma denominação, porque lá não tinha denominação, não. Aquela moça lá que você rejeita ela era sua irmã, espiritualmente falando. Materialmente falando, ela não é tua irmã, né? Porque ela não é filha da tua mãe nem do teu pai. Ela é tua irmã espiritualmente. No mundo espiritual, ela é tua irmã. Ela e tu é filho do Criador. Todos vós são meus filhos, disse ele. Todos vocês são meus filhos. E aí? Vai brigar com ele? Não é? Porque amamos. Sabe por que nós amamos? Porque nós não julgamos segundo a carne. Nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Nós não lidamos mais com carne, abençoado. Tu não és carne, tu és um ser perfeito, vestido de carne. Agora a carne é débil, a carne só pensa em fazer besteira. Você que tem que ter controle sobre o seu corpo físico. Ele é seu corpo físico, de você se expressar nesse mundo. Mas você nem sabe quem você é, né? Porque o teu pastor não quer que tu saiba quem tu sou. Sabemos que porque amamos nossos irmãos. Hoje a gente ama qualquer pessoa, indiferente do que ele é. Mas ele é um matador, mas isso é carne matando carne, abençoado. Ele não é um matador, ele é um espírito justo e feito e perfeito. Agora, os desejos da carne é homicídio, é bebedeira, é prostituição, é briga, é contenda, essas coisas. Mas isso é obra da carne.
Isso é coisa... Não, eu tenho vídeo lá na plataforma que fala dessas coisas. Vai lá e veja. Tem uns temas lá que dá para entender. Quem não ama seu irmão permanece na morte. A lei produz ira. A lei produz ódio. A lei produz... como chama? Me ajuda aí, ó. A lei produz indiferença, racismo, preconceito. Aquilo lá é uma bombagira. Pronto. Eu não estou amando meu irmão. Permaneça na morte. Permanecer na morte é onde, irmão? Permanecer na lei de Moisés. Não é morrer, irmão. Fisicamente, todo ser humano vai fechar os olhos e vai para o buraco. Quando eu digo para você não trazer a Bíblia para você, é porque eu sei o que, é que eu estou dizendo, abençoado. Não traga esse livro mais para você, porque isso não vai, nunca foi feito para você. E agora não vale mais para ninguém, não serve mais para ninguém, porque ele já se cumpriu. Tudo já se cumpriu. Aqui dá para você ter uma experiência de ver como que aconteceu, ver como que foi feito. Só isso. Você agora é outro papo, abençoado. É outro papo. Quem não ama o irmão, quem tem preconceito porque aquela pessoa é homossexual, gosta de outro homem, ama outra mulher, e é assim, ou bebe, ou sei lá, está na lei de Moisés, está na morte. Porque fisicamente ou não vai morrer, ou tu não vai morrer. Tu aceitaste Jesus, e aí tu vai morrer ou não? Existe um camarada que ele estava dizendo uma coisa perto de mim. Aí eu chamei ele, irmão, por favor. Quer dizer, falando do vírus que dizimou um monte de gente no Brasil e no mundo, nesse último aí, que ainda está por aí rondando. Né? É assim, o remédio para isso é Jesus. Aí eu falei, irmão, com muito respeito à pessoa, que eu vou citar o nome dela, para fazer uma pergunta para você. Pode perguntar o que você quiser. É uma ignorância que não tem tamanho, né? Esses religiosos aí de Bíblia debaixo do braço. O pastor fulano de tal, que era cantor, agora é pastor. Ele tinha Jesus? Tinha. Mas ele não morreu do vírus? Me responda aí, ô. Não, porque você disse que o remédio é Jesus. E você está dizendo que ele tinha Jesus, então Jesus não é o remédio. Porque se o remédio fosse Jesus, e você está dizendo que ele tinha Jesus, então ele estava vivo e ele não morreu, então Jesus não é o remédio. O remédio para esse vírus é outras coisas, não é Jesus. Aliás, Jesus não é remédio para ninguém. Jesus não é remédio, Jesus não está numa prateleira de farmácia, abençoado. O que era para ele fazer, ele foi moído pela enfermidade não física, pelo plano espiritual dos homens caídos, da natureza caída, a natureza caída, agora chegou. Ele foi moído por uma natureza caída, pela obra do Adão. O mundo ficou enfermo na natureza, agora chegou. Eu sabia que eu não ia ficar sem essa resposta. A natureza caiu e foi enfermo com a lei de Moisés. Aí ele foi moído e enfermo pela natureza caída. Entende? Jesus nunca foi remédio para ninguém, mal de gripe ou corona ou não sei lá o quê. Entende? Isso é ignorância, ignorância. Aí eu tapei a boca daquele sujeito. O evangelho diz assim, irmãos, tape a boca dos da circuncisão, que são faladores sem conhecer nada. Paulo falou isso para Timóteo, ou foi para Tito, acho que Tito. O Tito ou Timóteo, que não me recordo bem agora. E não é porque eu sou velho gaga não, tá? Entende, abençoado? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos nossos irmãos, porque não vimos mais ninguém segundo a carne. Não estamos mais no pacto da carne, não estamos mais no pacto de Moisés. Isso acabou. A gente agora está depois da cruz. Na sua primeira carta, que já está depois da cruz. Agora vamos ver o que diz Colossenses, na King James. Vamos ver o que diz Colossenses 2,14. Havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenâncias.
Tinha 613 ordenâncias, a lei de Moisés. A lei de Moisés não era... Quantos mandamentos, parece? 10 mandamentos, não. Tinha 10 mandamentos, mas tinha 613 ordenâncias. Não tinha homem para cumprir isso. E se tivesse um cara muito dedicado, 1, 2, 3, 40, 50, 55, 58, 59, 60, 600, 612, aí errasse em um, tropeçava em todos. Ninguém cumpria. O papai já fez uma lei para ninguém cumprir, para ele mesmo vir e cumpriu, porque ele foi moído, enfermo, pela lei que estava enferma, pela carne, pela natureza caída. Quando fala carne, é uma natureza caída. A tua carne, o meu corpo, o teu corpo e o corpo de qualquer pessoa que está nesse mundo andando é uma natureza caída. Mas dentro desse corpo tem uma mente de Cristo que é você. Que é você. Havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira era contrária, nos era contrária, e atirou do meio de nós, disse ele, do meio deles, não era mais do nosso, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Entende? Veio ele, tirou do meio, cravando na cruz. Entende isso, abençoado? Aí o preço foi pago. Ele pagou o preço, você não deve nada. Quando dizer, irmãos, salário no pecado, você vai pagar. Não. Aí nós estamos pagando nossos pecados. Não. Quem diz isso está desfazendo do que o Criador fez. Quem diz isso não crê. Aliás, com todo carinho e respeito, meus amados irmãos, o qual eu fiquei 32 anos inserido nesse universo evangélico como homem de Deus, pregador, eloquente, conhecido, desejado, viajava de um lado para outro, só vivia praticamente dentro de avião, viajando. Tenho todo carinho e respeito por você. Mas quando você diz que está pagando o seu preço, você está zombando do que ele fez na cruz. Mas você não é culpado, você não sabia, eu também dizia isso. Não diga mais isso. Não fale mais isso, abençoado. Isso seria uma zombaria. Entende? Seria uma zombaria isso. Ele riscou o escrito da dívida. Vamos terminar por aqui. Conselhos finais. Eu quero terminar lendo Romanos 7:4. 7:4. Ele pagou o preço. Lá na cruz ele pagou o preço, tirou do nosso meio, cravou na cruz, acabou. Aquelas ordenanças, aquele preço ele pagou. Ele foi moído, ele se enfermou, ele foi para a cruz, ele pagou o preço, você não deve nada. Agora, olha o que diz Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, o evangelho pregado, escrito por Paulo aos romanos. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, pelo Nazareno. Cristo é Deus, o corpo dele era o Nazareno. E isso te matou para a lei. Entende? Tu estás morto para a lei morreu. Tu estás morto para ela e ela morta para ti. Não existe mais. Pelo corpo de Cristo. Para que sejas de outro. Para tu pertencer a outro. Porque as pessoas até então estavam agarradas no Nazareno. Os meus irmãos amados, queridos, evangélicos, estão agarrados no Nazareno. Oh, Jesus de Nazaré, vem cá. Ele não vai vir, amado. Ele não existe mais. Aquilo era uma manifestação de Deus, um véu de Deus.
Para tu ser de outro, tu estás morto para o Nazareno morto para ti, que era a lei. Ele tomou a lei em si e morreu, cravou na cruz, acabou. Para que você pertença a outro, para que você seja de outro. Aí pode dizer assim, de quem? De quem? De quem? Aí alguém diz assim, só tem dois, ou você é de Jesus ou é do diabo. Quem te acusava não era o diabo, era Moisés. E está te acusando até hoje, tu está na lei. Para você ser de outro, de quem? De quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Para tu ser do Cristo ressuscitado, o papai. A fim de que damos fruto para Deus. Lá você não dá fruto para Deus, negócio de ganhar alma para Jesus, é marmelada de banana, marmelada de banana. É marmelada de vento. Dentro de banana, porque banana ainda dá uma vitamina, né? É marmelada de vento, de ventania. Você só dá fruto, eu só comecei a dar fruto para Deus quando eu saí do Nazareno, quando eu me apostatei de Moisés, quando a mim foi mostrado a verdade que liberta o homem, que torna o homem livre. Vai completar 5 anos isso. 2019 o papai me deu o entendimento, iluminou o meu entendimento, para que eu possa iluminar o entendimento de milhares. Eu não ilumino, mas eu jogo luz e o papai tira o véu e você diz, opa! Agora você não ripa lá para trás, agora você ripa para frente, vamos para a perfeição. Compreende, abençoado? Seja de outro, seja do Cristo ressuscitado, seja do papai, vamos dar fruto. Fruto para o papai, frutos espirituais. O fruto do Espírito é amor, é amar os irmãos, é amar, é bondade. Como que uma pessoa bondosa rejeita uma pessoa por uma opção sexual? Isso é carne, abençoado. Espírito não faz sexo, isso é carne, isso vai acabar. Se a pessoa é homem que ama homem, é mulher que ama mulher, ou é mulher que ama homem, é homem que ama mulher, gera uma família. Amado, isso é carne, isso vai acabar. Ponto final. Quem continua és tu, que és um eterno filho do papai, e eu te amo. Você que está dentro de um homem sexual, de uma mulher que ama outra mulher, dentro de um cara que usa droga, de um bebum, você que está dentro de um matador, você é um ser perfeito. Aí alguém diz assim, é velho gagá, é velho gagá. Você pode dizer o que você quiser, continue no seu entendimento. Entende? Sejas de outro, de quem? Do que ressuscitou. Seja do que ressuscitou. Hello! Estou terminando, só um minutinho, estou fazendo um vídeo aqui. Amados, tem uma pessoa ali me chamando, eu estou terminando o vídeo. Amados, que ainda estão no sistema, dando crédito à lei, abandone imediatamente essas práticas e se pegue a Cristo. Passe da morte para a vida. Espero ver vocês em breve.